Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 19. Primeiro vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 16. Você acompanhe em sua Bíblia, depois a gente vai estudando, e é mais importante que você tenha a Bíblia aberta para a gente fazer as nossas considerações aqui, nosso comentário. Evangelho de João, capítulo 19, versos de 1 a 16. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui em louvor ao Senhor, podemos cantar, podemos, ó Deus, ler a Tua Palavra, e que nesse momento, ó Pai, momento especial de estudo da Tua Palavra, o Senhor esteja, ó Deus, falando conosco, como nós lemos no início, ó Deus. Hoje o Senhor nos fala em Jesus, através desta história contada, que não é uma notícia inventada, não é uma notícia falsa, não é uma notícia que foi ampliada ou mudada por algum benefício, mas é a notícia, a boa nova de salvação verdadeira, ó Deus, e que ela venha falar aos nossos corações, tocar, ó Deus, na nossa vida, para que possamos ter este aprendizado mais uma vez aqui. Abençoe os que estão aqui, aqueles que vão assistir pela internet, seja ao vivo, seja gravado, e que o Senhor Deus nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. João 19, de 1 a 16. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo uma coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu, não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parseve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Nós podemos ver aqui nesse primeira parte aqui que nós lemos, um relato sobre os personagens. Nós não vamos falar detalhadamente sobre os detalhes desse texto, uma história que por si só já se explica,
mas a gente pode pensar a respeito dos personagens. Que personagens nós vimos aqui? Cristo, Pilatos e os judeus, os sacerdotes, aqueles que estavam gritando para que Jesus fosse crucificado. Então, primeiro, vamos ver aqui o retrato que encontramos nessa passagem sobre Jesus. O primeiro retrato é do próprio Senhor Jesus. Como a gente já está falando sobre os vários capítulos de João, algumas coisas não tem como não repetir. Quando a gente vê Jesus, a gente vê uma pessoa totalmente amorosa, fazendo aqui um ato que, como nós falamos na semana passada, é um ato único, um ato que nenhum de nós poderia chegar perto de fazer, e um ato difícil de entender por isso. Lembra, nós falamos que podemos até entender alguém tentar ajudar o seu próximo, ajudar um familiar, mas dar a vida por um inimigo, por aquele que está querendo o seu mal. E como nós falamos domingo à noite, né, ali Jesus estava orando: Senhor, perdoa os que não sabem o que fazem. Então Jesus morreu para salvar até muitos daqueles que o mataram, que não são diferentes de nós, que somos pecadores, que também podemos nos desviar do Senhor. Por nós o Senhor Jesus morreu. Então nós vemos um Salvador, nós vemos um homem aqui que sofre, né? Açoitado, coroa de espinhos, vestiram-lhe num manto, né? Ironizando, tirando o sarro de Jesus, dizendo aquela frase: salve, ó Rei dos Judeus, dando bofetadas em Jesus. É uma cena que é difícil a gente não se emocionar ou não sentir, né, tristeza por um acontecimento como este aqui. Aquelas pessoas simplesmente gritando, querendo o seu mal. Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que viveu sem pecado, uma pessoa que anunciou a paz. Na semana passada nós não demos ênfase a isto, mas lá no verso 30 do capítulo 18, quando Pilatos, no verso 29, capítulo 18, do verso 29 e 30, quando Pilatos, no verso 29, falou: que acusação trazeis contra esse homem? Olha a resposta deles: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Ou seja, não tem que ter prova. Estou falando que ele não é boa pessoa, que tem que prender, que tem que matar, ou seja, eles não tinham argumentos, era só a raiva, era só a intenção de ir contra Jesus. E nós vemos aqui um Jesus amoroso, um Jesus que sofreu pelos nossos pecados, que sofreu pela nossa causa. Bom, diante disso, Jesus sempre é um exemplo para nós, e fica para nós a ideia de que nós precisamos ser como Jesus. Nós não vamos conseguir ser como Jesus. Às vezes a pessoa não precisa nem pisar no nosso pé, no nosso calo, né? Nem nos maltratar, nem nos ameaçar, para que a gente crie uma indisposição contra alguém. Mas a gente precisa pensar nisso, nós precisamos ser como Jesus, amar e perdoar, né? Domingo eu estava pensando a respeito daquele texto, né, de Jesus cumprindo a sua missão, todo mundo gritando, todo mundo acusando, e muitas vezes nós, para cumprir a nossa missão, parece que nós queremos aplauso. Se alguém fala alguma coisa contra o que a gente está fazendo, também eu não faço mais, né? Não vou mais fazer isso. Não, nós estamos servindo a Cristo. Então, mesmo quando há oposição, nós devemos nos firmar quando nós estamos em Cristo e não desistir. Jesus poderia olhar: não, desse jeito não dá, né? Eu queria que quando eu subisse na cruz todo mundo me aplaudisse. Não, xingaram, maltrataram, bateram em Jesus. Então aqui, resumidamente, o personagem Jesus. O segundo personagem aqui, tratado, são os judeus incrédulos que queriam a morte de Jesus por todas as coisas. Reparem que eles rejeitaram uma oferta de Pilatos,
E Pilatos por 2 vezes usou uma frase aqui: não acho nele crime algum, né? No verso 4, não acho nele crime algum. Depois no verso 6, a mesma coisa, gritaram crucificam, e aí ele, lá no finalzinho do verso 6, tomai vós outros, não acho nele crime algum. As pessoas, como eu disse há pouco, estão intencionadas em tratar Jesus como mal, como malfeitor, como alguém que estava cometendo um crime terrível, que era falar que ele era Deus. E a gente fica pensando, né? Esses que professavam aguardar um profeta maior do que Moisés, aguardavam a vinda do descendente de Davi, aquele que estabelecia o reino, aguardavam o Messias, e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses o crucificaram. Então nós percebemos aqui um personagem que demonstra tamanha impiedade. Eu já falei isso aqui. A gente percebe a impiedade humana quando nós percebemos que para que a salvação pudesse ser efetuada, Cristo precisou morrer. Então, que sacrifício tamanho foi esse? Só demonstra o tamanho que é o nosso pecado, como a nossa maldade precisou de um Salvador como Jesus. Eles, de todas as formas, recusaram reconhecer Jesus como Rei. A gente vê aqui no verso 15, né, quando, mais uma vez, eu vou ler aqui, ó. Eles, porém, clamavam: fora, crucificam. Aí, quando Pilatos disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Qual foi a palavra deles? Não temos rei, senão César. Não temos rei. Não temos rei. Quando ele fala aqui no verso 7 também, temos uma lei que, de conformidade com ela, com essa lei, deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Eles estão negando Jesus ser o rei, negando Jesus ser o filho de Deus. E assim nós tomamos aqui como uma lição, né, do que não fazer. Se no primeiro tópico nós tomamos uma lição do que fazer, ser como Jesus, perdoar o nosso próximo, amar o nosso irmão, anunciar essa mensagem, aqui nós percebemos o que não fazer. Nós não podemos negar o Senhor Jesus, nós não podemos negar a salvação, nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Rei. E aí não é só de palavras, né, irmãos? Não adianta a gente falar: não, Jesus é o meu Rei, mas Ele precisa ser o centro da minha vida, do meu coração, como nós cantamos: a Ti eu vou clamar. Nós cantamos que tudo está em mim. Nós cantamos que Jesus é tudo para nós, né? Deixa eu até olhar aqui a letra da canção. Olha o que diz essa canção: eu me rendo a teus pés, é tudo o que eu preciso. E nós realmente não devemos esquecer disso. Tudo está em Jesus, tudo é de Jesus. Então nós precisamos ter esse temor do Senhor, estar atento ao perigo que é rejeitar a luz, rejeitar o conhecimento. Falamos outras vezes, nós precisamos manter firmes no Senhor, para não esquecer, para não afastar do Senhor, para não deixar ser entregues à ilusão e à mentira desse mundo. Então, este é o segundo personagem. O terceiro personagem, já falamos um pouquinho, né, sobre ele, porque não tem como não falar, mas é o Pilatos, é o Pôncio Pilatos. Já falamos que ele está aqui com uma coisa em mente. O que ele tem em mente? Tanto que ele repetiu:
não acho nele crime algum. Ele tinha uma coisa em mente, mas as suas atitudes foram outras. Vocês querem crucificar? Crucifique. Ou seja, aqui a gente vê um homem que tinha poder. Ele mesmo disse para Jesus, né? No verso 11, verso 10: não me respondes, não sabe que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Ou seja, ele está levando para si: eu tenho autoridade para soltar. Se você tem autoridade para soltar e diz que ele é inocente, por que não solta? É o juiz desse mundo, né? Nós não sabemos o que se passa por aí. Pessoas que têm autoridade e usam essa autoridade de forma errada. Usam essa autoridade por interesses próprios e principalmente para não desagradar o outro. Porque quando foi dito aqui para ele: se você soltas, não és amigo de César. E aí Pilatos: então tá, né? Eu prefiro ser amigo de César do que fazer o que é correto. Então nós percebemos aqui que, embora ele conhecesse, soubesse a verdade, e embora ele tivesse poder, embora fosse um caso muito claro, não é aquele caso que há uma dúvida da justiça, não. Aqui não tinha dúvida nenhuma que Jesus era inocente, mas ele não dá a sua opinião. Por quê? Por amor à opinião dos outros, dos homens. Ele apoia um assassinato de um inocente, porque ele quer assim estar bem com os homens. E aqui, irmãos, é uma lição para todos nós, que nós precisamos ser verdadeiros, precisamos andar com a verdade e não com esse desejo de agradar a todas as pessoas. Eu vou ler aqui um trechinho, ver claramente o que é correto aos olhos de Deus e apesar disso fazer o que é errado por causa da popularidade, não podemos fazer isso. Se a gente sabe o que é certo, mas se eu tomar essa atitude eu vou perder a popularidade, então eu vou fazer o que é errado para agradar as pessoas. É bem o mundo de hoje, do tal do politicamente correto, que a gente já fica mais perdido, já não sabe até que ponto em algumas questões eles estão certos, em outras eles estão errados, né? A gente fica meio assim, em dúvida. Hoje mesmo eu passei ali perto do Cofesamax ali, vi um bebedouro que eles instalaram ali, não sei quem que viu, aí está escrito lá, pessoa, cadeirante e o cachorro. Tem 3 alturas de bebedouro. E eu fiquei pensando, podia pôr o do cachorro no outro lugar? Aí eu fiquei pensando, será que eu estou errado, né? Tem que ter o bebedouro do cachorro. Então a gente fica assim, né, numa crise. Isso aí, será que é um problema na minha cabeça, né, quadrada? Ou por que eu vou tomar a água ali junto com o cachorro? E a gente vê, né, certas coisas e tantas coisas que são normais, são certas, que o mundo está evoluindo, mas muitas coisas que a gente fica pensando, é para agradar todo mundo, então faz, né? Vamos fazer um banheiro de homem, de mulher, de não sei o quê, para agradar as pessoas. E aí a gente fala, não tem nada demais, tá certo. E a gente fica nessa aí, né? E o mundo está desse jeito, para agradar os outros, vive assim, né? Se afastando daquilo que é a verdade. Então esses são os 3 personagens. Na sequência aqui, de 17 a 27, nós não vamos ler todo esse texto agora, vamos ler aqui parcialmente, primeiro 17 e 18, e assim nós vamos lendo alguns. Mas nesse trecho nós vamos ver aqui, Cristo, depois de levar a cruz, é crucificado como rei, e o cuidado de Cristo por sua mãe. A terceira palavra da cruz está aqui, cuidado de Cristo com a sua mãe. Então vamos lá, a primeira parte, versos 17 e 18.
Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Aqui a ênfase é em Jesus, ele próprio carregando a sua cruz. Devemos observar na passagem que nosso Senhor teve de carregar, de levar a sua cruz, quando dirigiu-se à cidade, o Gólgota. Aqui, irmãos, a gente está vendo um dos castigos infligidos aos criminosos, que era carregar a sua própria cruz. Isso estava assim, digamos, condenando, mostrando, reputando Jesus como pecador. O único santo, o único perfeito está sendo chamado de pecador. E no comentário que eu estava lendo, do Riley, que é o escritor, ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte: por outro lado, esses acontecimentos eram um cumprimento da figura apresentada na grande oferta pelo pecado, instituída na lei mosaica. Aí a citação aqui de Levítico 16, 27. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Então essa expressão, levado para fora do arraial, é quase que um cumprimento, quase não, é um cumprimento desta profecia. A gente vai ver aqui uma passagem em Hebreus também, que dá essa ideia. Olha, Hebreus 13, 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, esse ato de Jesus carregar a cruz e levar para fora de Jerusalém é um ato que traz essa questão aqui, de um cumprimento de uma profecia. Os judeus que estavam ali tentando colocar Jesus como um grande pecador, na verdade eles colaboraram com uma coisa que estava ali para se cumprir conforme a palavra. Aqueles judeus instigavam, para que Jesus fosse morto, e de maneira, digamos assim, inconsciente, estavam cumprindo a grandiosa oferta pelo pecado. Lição para nós, mais uma vez, o exemplo de Jesus em levar a sua cruz. A gente tem na palavra de Deus, que nós devemos carregar a cruz, que nós devemos, no sentido de abandonar aquilo que nos separa do Senhor, essa ideia de retirar-se do mundo, retirar-se para buscar a santidade. Ou seja, semelhante a Jesus, nós devemos estar prontos a levar a cruz todos os dias, mesmo se sofrermos perseguição. É isso que nós podemos aprender. De 19 a 22, aqui uma segunda parte. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Repare que Pilatos, já falamos que ele diz não há nenhum crime nele. E em alguns momentos ele fala, mas ele é o vosso rei. E aí que eles falam, não temos esse rei, nosso rei é César. E Pilatos escreve então Rei dos Judeus. E assim ele estava ali, como que colocando em mais de uma língua, Então fala aqui, que estava
escrito em versículo 20, escrito em hebraico, latim e grego, e as pessoas que passavam iam chegar e ver aquilo. Os judeus ainda tentaram, né? Não, põe lá que ele que se intitula Rei dos Judeus, para não dar uma duplicidade aqui, né, de ideias, que eles poderiam dizer, aquilo ali foi uma forma de ironia, né, tirando sarro de Jesus. Não, mas ficou Rei dos Judeus, ficou o título que realmente Jesus tem. Se a gente for olhar aqui, eu separei alguns textos. Jesus é o nosso Rei. Em Lucas capítulo 1, diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mais uma passagem aqui de Mateus 2:2: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mais uma passagem, João 12:13: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Então, esse último texto foi uma semana antes da crucificação, né? Uma multidão o acompanhou na sua entrada triunfal. Eles viram o Rei, e este é o Rei. Nós já vimos, acho que foi semana passada, né, que ele não diz que ele tem o reino, meu reino não é deste mundo, né? Sabemos que Jesus é o Rei, mas não um Rei desse mundo aqui, porque esse mundo vai passar. Jesus é o Rei espiritualmente, e Jesus é o Rei na eternidade, quando estaremos ali com o Senhor. Então o domínio do Senhor é diferente do domínio desse mundo. Os reis passam e Jesus é o nosso Rei. A classe de escola dominical dos adultos tem visto bastante esse tema, né, no livro dos Salmos, mostrando que Jesus é este Rei que virá novamente, né? Ressuscitará, já ressuscitou, né? A segunda vinda de Jesus, que ele virá aqui como grande Rei. Jesus é o Rei e o seu domínio deve ser estabelecido em nossos corações. Nós já falamos um pouco sobre isso, quando falamos um pouco antes, mas essa é a ideia de não sermos como aqueles que diziam: não, esse não é o nosso Rei, o nosso Rei é César, o nosso Rei é outra coisa. Nós devemos sempre lembrar que Deus é o nosso Rei. Ou seja, os reinos desse mundo não devem ocupar o nosso coração, mas sim o Rei Jesus. Os reinos desse mundo passam, perde o sentido. Aí você vai buscar outro reino nesse mundo? Não. Busque e viva no Rei Jesus. A última parte aqui, devemos observar essa passagem, a ternura com que Jesus se preocupou com Maria, sua mãe. Nós paramos no verso 22. Então, de 23 aqui até o 27. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasgaremos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Agora, a partir do verso 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então esta é uma das palavras da cruz, né, que nós estamos falando no domingo, são 7 palavras, essa aqui é a terceira palavra contada. E ela demonstra aqui uma preocupação de Jesus, né? Ele está ali sofrendo dor, agonias, dificuldades, e a gente pensa, né, que não tinha só pessoas maldizendo Jesus ali naquela hora. Muitas pessoas se aproximaram daquele momento, e uma dessas pessoas foi a mãe de Jesus. Aqui João também está ali. E a gente percebe que ele, vendo o sofrimento, né, da sua mãe, ele olha e primeiro ele olha e fala para Maria: eis aí o teu filho, ou seja, falando de João. E depois olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Uma ideia de cuide dela e você busque ajuda nele. Ou seja, é uma ideia de cuidado, de carinho para com Maria. Esse texto ele é um texto que pode servir também na questão teológica, né, mostrando como Maria era uma mulher simples, uma mulher comum que precisava de ajuda. Ela não era poderosa, não era redentora, corredentora, alguma coisa assim, mas era uma pessoa que ali estava precisando até de ajuda. A palavra mulher para nós soa mal, né? Por que ele não falou: mãe, eis aí o teu filho, né? Mas ele fala mulher porque era o termo que se usava, e mais para mostrar aqui que a relação dele naquele momento não era de um filho falando com a mãe, mas era do Salvador falando com uma mulher que precisava também de salvação, que precisava de Jesus. E é essa ideia que a gente tem aqui, né? Tanto que Mateus 3,35, que é um texto que muitas vezes é usado, fala, né, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Ou seja, Cristo, ele vai fazer-se condoer por cada um de nós, suas ovelhas, seus filhos. Nós somos filhos de Jesus, graças a Deus nós somos assim, tão amados como Maria. Então esta palavra especial para ela, né, porque ele se compadeceu nesse momento. Mas também é uma palavra que a gente pode pensar que no coração de Jesus, ele estava ali morrendo por mim, por você, e ele nos deixa aqui uns aos outros, né, para que nós possamos estar ajudando, abençoando, confortando uns aos outros. Essa é a ideia do texto, né, da ajuda mútua, que nós temos que socorrer alguém, e alguém pode também buscar ajuda em nós. E Jesus fala: olha aí o teu irmão, olha ali a tua mãe, vai lá cuidar daquele ali, né? Então assim nós precisamos cuidar uns dos outros. Terminando aqui, irmãos, Jesus condoeu-se por Maria, é o mesmo que vai se condoer por nós, e por isso nós podemos dizer como Pedro, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançarmos em Jesus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e ele tem cuidado de nós. Nós vamos continuar na outra semana é a semana de oração, mas a gente fica até aqui, o 27, e depois a gente continua o capítulo 19.